Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta sobre uma armadilha de criminosos no trânsito das grandes cidades. Os ladrões agora estão simulando acidentes. Assim que a vítima desce do carro, eles atacam. Antes era uma batidinha na traseira, né? Mas agora, numa dessas ações, os criminosos fingiram um atropelamento. A tentativa de assalto foi flagrada no centro de São Paulo. O semáforo abre numa rua do centro da capital. De repente, uma pessoa atravessa e aparentemente é atropelada. Mas o que parece ser um acidente é, na verdade, uma armadilha. Em seguida, surgem pessoas preocupadas com a suposta vítima. O assalto só não ocorreu porque o homem que gravou as imagens interveio. A motorista estava muito nervosa. Eu peguei e falei para ela acalmar, que meu carro ele tinha circuito de imagem, para ela ficar tranquila. Tinha uns meliantes que estavam do lado esquerdo, começou a falar no ouvido um do outro. Eu não sei se ele caracterizou alguma coisa do tipo, e aí eles dispersaram. Nesse tipo de abordagem, os criminosos agem de forma calculada para surpreender o motorista e provocar uma reação. O objetivo é claro, forçar a vítima a sair do carro. E aí, é nesse momento que o assalto é anunciado. Entre janeiro e maio foram registradas mais de 1.100 ocorrências de furtos e roubos a veículos em movimento no estado de São Paulo. Apenas na capital foram 646 casos. Os criminosos estão se aperfeiçoando e estão fazendo práticas criminosas antes que a gente não via e que começa a ver com mais frequência. Criminosos usam várias maneiras para abordar os motoristas. Atiram pedras, simulam falsos bloqueios policiais, dão pequenas batidas no veículo. Foi o que aconteceu com este homem, que prefere não se identificar. Falei, vamos embora que não deu nada no meu carro aqui, tá tranquilo. Aí ele anunciou o assalto, saíram mais dois do carro, armado, e me fecharam. Quando eu vi, a arma estava apontada para minha cabeça, eu só virei o rosto e senti o tiro. Dali, eles foram embora e eu fiquei lá caído. 2 anos depois, a cicatriz que ele tem não é a única marca do assalto. Eu não tenho mais paz para dirigir, não ando com meu vidro aberto, escureci os vidros por conta de segurança mesmo. Termina hoje o prazo para a Procuradoria-Geral da República decidir se pede a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Na coluna de política, a articulação do governo brasileiro contra as tarifas de Donald Trump. Vice-presidente Geraldo Alckmin assume comitê e define os primeiros passos para lidar com a crise. Presidente americano ameaça taxar a Rússia em 100% caso o país não aceite o acordo de paz com a Ucrânia. Aqui no Brasil, o governo lança cadastro nacional para rastreio de celulares roubados. São Paulo registra 47 novos ataques a ônibus em menos de 24 horas. E no futebol, tudo sobre a rodada que marcou o recomeço do Campeonato Brasileiro. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O Ministério da Justiça criou um cadastro unificado sobre celulares roubados ou furtados em todo o país. E qual é a ideia? Facilitar a recuperação e evitar a venda ilegal. A filha da Joelma foi agredida durante um assalto na zona norte do Rio. Câmeras de segurança registraram quando os criminosos levaram o celular dela, que teve a conta bancária zerada. Pouco tempo depois, o aparelho foi encontrado no Rio Grande do Sul. É um prejuízo imenso, né? Que é você suar, trabalhar, comprar um aparelho caríssimo para seu uso e vir alguém achar que é dono das suas posses, né? A cada hora, em média, 107 celulares são furtados ou roubados no país. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram ainda que a maioria dos casos acontece na rua. Por isso que a gente sempre fala para pelo menos você ter senha no celular, para dificultar um pouco de que se seu celular for roubado, ele possa ser usado para outros golpes. Hoje, o Ministério da Justiça regulamentou o Cadastro Nacional de Celulares com restrição, que faz parte do programa Celular Seguro.
Vai ser possível consultar na plataforma se um aparelho foi furtado ou roubado. O objetivo é evitar que seja vendido de forma irregular. O programa já emitiu mais de 150 mil alertas de bloqueio. A linha é bloqueada, evitando golpes que os bandidos fazem, recuperando senhas por SMS. Outro exemplo é o bloqueio da conta bancária. Qualquer movimentação financeira pelo canal celular é suspensa imediatamente. Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Amazonas, Maranhão e Piauí já usam ferramentas para recuperar telefones com base no e-mail, o número de identificação. Especialistas acreditam que o Cadastro Nacional vai unificar as ações das polícias. Isso incentiva também as pessoas a fazerem mais denúncias, a lerem o seu próprio e-mail, a cadastrarem o seu próprio e-mail e a reportarem quando o celular é roubado. Um delegado foi baleado durante uma operação na periferia de Salvador. No tiroteio, uma mulher também ficou ferida e um homem morreu. O vídeo exclusivo mostra o momento da troca de tiros. No confronto, o delegado Jean Fiuza foi atingido no braço. Ele mesmo pediu socorro. Eu tô baleado aqui, delegado Jean Fiuza. Situação na engomadeira, início da operação. O delegado foi socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado. Ele não corre risco de morte. Logo após o tiroteio, a segurança foi reforçada e a polícia ocupou o bairro. A operação de hoje foi para cumprir um mandado de prisão. Os agentes foram recebidos a tiros por criminosos armados que estavam em uma festa clandestina. Segundo a polícia, esses eventos são patrocinados pelo tráfico de drogas em bairros populares e atraem muitos frequentadores. No confronto, um homem também foi baleado e morreu a caminho do hospital. Segundo familiares, Marcelo de Souza, de 38 anos, trabalhava como vendedor ambulante na festa. A gente não esperava acontecer uma tragédia dessa com meu irmão. E meu irmão é um guerreiro, meu irmão é um trabalhador. Uma mulher que não teve a identidade revelada foi atingida pelos disparos e está internada em um hospital de Salvador. Até o momento, ninguém foi preso. E olha só o que aconteceu com mãe e filha no Paraná. Elas foram mantidas em cárcere privado por 2 dias. Só foram resgatadas porque conseguiram jogar pela varanda pedidos de ajuda para os vizinhos. Este vídeo foi gravado no momento em que a polícia libertou as vítimas. Uma idosa de 88 anos e a filha dela, de 52. Elas estavam com os braços e pernas presos com lacres. As vítimas ficaram 2 dias em poder de um homem que é casado com uma sobrinha da idosa. Ele exigiu cartão de banco, senhas e conseguiu sacar cerca de R$2.000. Também obrigou as mulheres a assinarem cheques no valor de R$58.000. O homem conseguiu entrar no condomínio porque tinha as chaves do prédio. Ele foi inquilino das vítimas e morou aqui em 2023. Segundo a polícia, o criminoso está desempregado e disse que precisava de dinheiro. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o homem entra no condomínio. No apartamento, ele esperou a filha da idosa voltar da farmácia. Ele saiu de trás da porta e abordou já. O caso só foi descoberto porque as vítimas jogaram pela varanda pedidos de ajuda. Os bilhetes foram encontrados por um morador. Quando a polícia chegou, o invasor pulou para a varanda de um apartamento vizinho, mas foi preso em flagrante. A defesa dele não foi localizada. Ele foi autuado por roubo agravado. Agora as diligências vão continuar com o objetivo de verificar a participação ou não de uma terceira pessoa. O Ministério da Educação publicou hoje a regulamentação do decreto sobre o ensino à distância para cursos de graduação. A Ellen mora em Cocalzinho, a 130 quilômetros de Goiânia. Ela é artista plástica e queria fazer um curso de graduação na área, mas enfrentava uma dificuldade. As pessoas aqui da minha cidade, elas costumam estudar em Anápolis e elas vão em ônibus que vão e vêm todos os dias à noite. É uma rotina bem cansativa. Ela então decidiu fazer a matrícula no curso oferecido pela Universidade Federal de Goiás, na modalidade à distância. Com o EAD, eu consigo estudar lá e ir para lá de vez em quando, mas sem ter que sair da minha cidade. Hoje, o Diário Oficial da União publicou a portaria que regulamenta as novas regras do ensino à distância. Entre as principais mudanças estão a redução de 40% para 30% na carga horária total em cursos que sejam presenciais.
O texto mantém a determinação de que os cursos de Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia sejam exclusivamente presenciais. As instituições de ensino têm até maio de 2027 para se adequar às novas regras. Mas os cursos que foram criados depois da publicação do decreto, em maio deste ano, já precisam seguir a nova legislação. Segundo o Censo da Educação Superior, quase metade dos alunos de graduação no Brasil está matriculada no ensino à distância. E esse número não para de subir. É um caminho sem volta, é um caminho que as tecnologias permitem de democratização do ensino, que viabiliza muitos estudantes que não têm condições de frequentar presencialmente a universidade, de poderem ter essa formação. Vamos agora para o estado do Pará, onde a Marinha reforçou a fiscalização nos rios para garantir a segurança da navegação durante as férias escolares. Em São Geraldo do Araguaia, o sudoeste do estado, os passageiros tiveram que ser resgatados depois que uma embarcação afundou numa praia movimentada da região. Imagens mostram a embarcação praticamente submersa. Segundos depois, ela tomba próximo à faixa de areia da Praia das Gaivotas. O acidente foi no domingo. Passageiros e tripulantes foram salvos por pessoas de outros barcos que passavam pelo local. Ninguém se feriu. Com o aumento do fluxo das embarcações durante as férias escolares, a Capitania dos Portos aumentou as fiscalizações no estado. Na terceira abordagem do dia, essa moto aquática foi notificada. A documentação do jet não está legível, por isso está sendo notificada. O João é comandante deste navio e faz a rota Belém-Macapá, entre os estados do Pará e Amapá, há 25 anos. Ele também foi notificado porque um dos tripulantes não estava com a habilitação. Estamos aí sempre em contato com a Marinha, né? E fazendo esse trabalho em conjunto para fazer uma navegação aí com segurança para todo mundo. Na última operação da Capitania dos Portos, realizada entre dezembro e janeiro, mais de 550 abordagens foram feitas. 24 embarcações foram notificadas, principalmente por falta de registro. E uma delas foi apreendida. Nossa prioridade sempre é a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e contribui também para a prevenção da poluição hídrica. A Marinha do Brasil registrou 563 acidentes na navegação brasileira no ano passado. 217 pessoas morreram. E esse tempo seco? Já são 20 dias sem chuva na capital paulista. Assunto para Giovana Rizardo, que está aqui com a gente hoje. Giovana, a secura do inverno continua? Continua sim, Mariana. Boa noite para você. Oi, Eduardo, boa noite. E uma boa noite para você que nos acompanha. Até sexta-feira, nenhuma capital do Sudeste deve ter chuva. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a terça-feira vai ser ensolarada e as temperaturas sobem um pouco em relação à semana passada. Máximas de 24 e 26 graus. Em João Pessoa, faz calor de 27, mas as pancadas de chuva podem vir a qualquer hora. Hoje a chuva se concentrou em alguns pontos do norte e do nordeste. As imagens de satélite mostram que grande parte do país está com céu limpo neste momento. Amanhã, a umidade que vem do oceano reforça as instabilidades no litoral do nordeste. Há risco de temporais entre Recife e Natal. Já no interior do país, o ar seco ganha força e a umidade relativa do ar deve cair no período da tarde. Em Porto Alegre, faz até 21 graus. Em Belo Horizonte, 24, 29 em Campo Grande. Em Aracaju, 27 e até 31 graus em Manaus. Hora de entregar o seu tempo delivery. O Sérgio escolheu a cidade de Maria da Fé, Minas Gerais. Bem-vindo, Sérgio. Os próximos dias vão ser de tempo firme e ensolarado. Mesmo assim, ainda não esquenta muito, não. As máximas ficam entre 20 e 21 graus. Agora é a vez da Ione, que é de Barra Velha, Santa Catarina. Oi, Ione, bem-vinda. Até quinta-feira, o sol predomina entre nuvens por aí e não vai chover na sua região. Os termômetros também não vão subir muito e as máximas ficam entre 20 e 22 graus. Mande pra gente o seu pedido nas redes sociais. Poste o nome da sua cidade com a hashtag #VocêNoJR. Mariana, Eduardo.
Obrigado, Giovana. A gente te espera para contar que o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu o comitê que vai lidar com a taxação imposta pelos Estados Unidos. E você vai ver também o presidente dos Estados Unidos deu um prazo para o governo russo fechar um acordo de paz com a Ucrânia. Trump ameaça a Rússia com tarifas muito severas se não houver cessar-fogo na Ucrânia em 50 dias. E é o seguinte, hein? Depois de um mês parado por causa do Mundial de Clubes, o Brasileirão voltou. E voltou com grandes jogos, com arquibancadas cheias. Foi um fim de semana para matar a saudade, né? Paloma Totti, boa noite. Boa noite para vocês, boa noite para você. Tinha muita gente com saudade, sim, me incluo nessa. Mas o que teve de torcedor corintiano decepcionado? Ontem o Corinthians, os torcedores voltaram de cabeça quente depois da derrota para o Red Bull Bragantino. 34 mil torcedores e o coro afinado dos descontentes. O descontentamento não era só com o time, mas também com o árbitro, Bruno Arleu de Araújo. Em campo, ele não marcou nada nesse lance de Kaká em cima de Vinicinho. O árbitro de vídeo, Rafael Traz, recomendou a checagem e o pênalti foi marcado. Eu evitei o contato ali com ele, dá para ver nitidamente que eu recolhi a perna ali. Recolher a perna não é uma ação faltosa. Em nenhum momento ele derruba o jogador do Bragantino. Eduardo Sacha cobrou bem e fez 1-0 para o Red Bull Bragantino. O primeiro tempo terminou tenso em campo e a confusão seguiu até o túnel. Os números eram favoráveis ao Corinthians. 62% de posse de bola, 13 finalizações e 2 chances perdidas, com Romero e com Garro, que acertou o travessão. Memphis, apagado durante o jogo, cobrou escanteio. Gustavo Henrique cabeceou e o zagueiro salvou. No rebote, Kaká empatou. O futebol tem algumas frases prontas, como quem não faz leva, o futebol é uma caixinha de surpresas ou o jogo só acaba quando o juiz apita. Talvez essa seja a melhor para descrever o jogo aqui da Neoquímica Arena. O árbitro deu 6 minutos de acréscimos. O jogo ficou mais truncado e ele deu mais 1 minuto. E tudo que Thiago Borbas precisava era de uma última chance. Os números que importam terminaram favoráveis ao Red Bull Bragantino. 2-1 e mais 3 pontos na tabela. O Corinthians vai ter que melhorar muito para deixar o coro da arquibancada mais contente. Se o Corinthians tem muito a melhorar, o Cruzeiro está em lua de mel com o artilheiro do time e do campeonato. Ontem teve 3 gols de Caio Jorge contra o Grêmio. A goleada do Cruzeiro começou com um belo gol de Caio Jorge depois do lançamento de Matheus Pereira. Ainda no primeiro tempo veio o segundo. Christian ganhou a disputa com o Thiago Volpi e Villalba aproveitou. Matheus Pereira bateu falta na cabeça de Caio Jorge e 3-0. O Grêmio até ameaçou reagir quando André diminuiu. Mas Caio Jorge, artilheiro isolado do Brasileirão com 11 gols, fechou a goleada. 4-1 Cruzeiro. No clássico cearense, deu Ceará em cima do Fortaleza. Galeano fez o único gol da partida, que derrubou Juan Pablo Vojvoda do cargo de técnico do Fortaleza depois de 4 anos. Deixa a gente te contar que essa volta ao Brasileirão está sendo bem agitada, viu? Principalmente para os times que disputaram o Mundial de Clubes. Paloma, muita novidade e com discórdia ou não? Pois é, tá agitado e polêmico, não é mesmo, Pedro? Tem briga interna no Flamengo, novo técnico no Botafogo, possíveis chegadas e partidas no Fluminense. E o Palmeiras já tem o substituto de Estevão, que vai para o Chelsea, campeão do mundo. O Palmeiras apresentou o paraguaio Ramon Sosa. Mesmo tendo que substituir o craque Estevão, o atacante pareceu confortável com a vinda para o Palmeiras. No estádio Newton Santos também teve apresentação oficial, a do técnico italiano Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção. O Botafogo encara o Vitória na quarta-feira aqui no estádio Newton Santos. A expectativa é que até lá, Davide Ancelotti já esteja regularizado junto à CBF. Estou muito orgulhoso de ser seu filho.
Mas agora a minha trajetória começa. Sei que tenho que demonstrar, sei que tenho que trabalhar duro e isso vou fazer. No Fluminense, John Arias negocia com o Wolverhampton da Inglaterra e já manifestou o desejo de sair. Enquanto isso, a diretoria negocia a volta de John Kennedy, que estava no Pachuca do México, e o clube já anunciou a saída do atacante. No Flamengo, hoje, o atacante Pedro se manifestou sobre as declarações do técnico Felipe Luiz, que o criticou duramente por sua postura nos treinos. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Em carta publicada nas redes sociais, Pedro reconheceu que a divergência que tem atualmente com a diretoria do clube o fez baixar de rendimento no dia a dia. Primeiro que eu acho que roupa suja se lava em casa. Não deveria ter sido colocado da forma como foi colocada a questão do Pedro. E acho que fica muito difícil a permanência dele como titular do Flamengo. Eu fico por aqui, Eduardo, Mariana. Obrigada, Paloma. Você vai ver a seguir. Em menos de 24 horas, quase 50 ônibus foram atacados em São Paulo. E também, cuidado ao carregar celulares em locais públicos. Os criminosos usam agora as entradas USB para roubar os seus dados. Estamos juntos para você saber que 47 ônibus foram apedrejados na cidade de São Paulo entre a noite desse domingo e a manhã de hoje. Um dos casos foi na Avenida Paulista. Essa onda de vandalismo começou há mais de um mês e até agora já foram 683 ataques. A câmera interna do ônibus registrou o vandalismo. São 9h34 da noite de domingo, quando a pedra atinge o vidro lateral do veículo. Passageiros correm para se proteger. A mulher que estava ao lado da janela atingida não se feriu. O ataque ocorreu na Avenida Paulista, área central de São Paulo. Na Zona Sul, ao menos 2 ônibus também foram alvo durante a noite. Em Cotia, na região metropolitana, 3 homens de moto apedrejaram 2 ônibus na rodovia Raposo Tavares. O motorista se feriu com estilhaços. Gera insegurança, né? A gente nunca sabe em qual momento vai ser atacado, você nunca está preparado, sempre é muito complicado. Eu acho muito perigoso, né? A gente não fica tranquilo, fica sempre assustado achando que vai acontecer com a gente a qualquer momento. Apenas na noite passada, 47 ônibus foram atingidos aqui na cidade de São Paulo. Somados aos ataques da região metropolitana, já são quase 700 veículos danificados. A onda de depredação completou um mês. Nós estamos saindo de casa, mas com medo, né? Sabe se vai voltar bem, se não vai, se vai machucar alguém, se não vai. Até agora, 7 pessoas foram presas. Todas as pessoas que estejam jogando pedras, atingindo os ônibus, eles serão indiciados por tentativa de homicídio. Existe toda uma linha investigativa que a gente confia e acredita muito no trabalho da Polícia Civil. Segundo a investigação, todas as 25 empresas que atuam na capital tiveram ônibus danificados. A polícia suspeita que os ataques sejam motivados por disputas entre as empresas de transporte. 14 pessoas foram presas e um suspeito morreu durante uma operação da Polícia Militar contra o roubo de cargas e carros na zona norte do Rio de Janeiro. Essa é uma rotina de violência que afeta moradores, motoristas e até os serviços essenciais. O motorista deste ônibus precisou dar marcha ré para escapar de um ataque. Perto dali, o trânsito foi interrompido por uma barricada em chamas. Este outro ônibus foi sequestrado e atravessado na pista. Desde o início da manhã, motoristas e moradores já sentiam os reflexos da violência. 17 escolas da rede municipal e 4 unidades de saúde tiveram um funcionamento reduzido por questões de segurança. Durante o dia, os policiais removeram 6 toneladas de material usado para montar barricadas. Os bloqueios tentavam impedir o avanço das forças de segurança. A operação aconteceu de forma simultânea em 4 comunidades da zona norte do Rio para combater o roubo de cargas e de veículos. 14 suspeitos foram presos. Um levantamento do Jornal da Record, com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, mostra que a Zona Norte concentra mais que o dobro dos roubos de veículos, na comparação com as demais regiões da cidade. Nos 5 primeiros meses do ano, foram registrados 3.845 casos.
A zona oeste aparece em segundo lugar. Segundo a polícia, as ordens partem do complexo da Serrinha, onde um suspeito morreu em confronto com os policiais. E também do complexo da Pedreira, onde 7 fuzis foram apreendidos hoje. Comandamento para esses roubos partem dessas lideranças, não é? dessas regiões. A gente está atuando ali na área de 2 facções importantes responsáveis por essa criminalidade. O menino de 9 anos que pulou de um carro desgovernado em Minas Gerais descreveu ao Jornal da Record como escapou do acidente. Os ferimentos estão por todo o corpo. Tiago sabe que escapou de um acidente que assustou a família. Tô bem, mesmo com a dor, tô bem. Tô melhorando, minha mãe diz que tá muito melhor, minhas costas. A batida foi registrada por uma câmera de segurança. O menino estava sozinho no carro do pai, que desceu a rua desgovernado. Tiago foi rápido e conseguiu sair do veículo pouco antes do impacto. Quando me joguei, o cinto agarrou no meu braço. E aí eu comecei a ser arrastado, né? Aí depois o carro deu uma virada e bateu. Eu fui jogado, eu levantei e fui pro passeio. O acidente aconteceu aqui neste ponto, em frente à casa da avó, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte. O pai conta que o carro estava estacionado havia 20 minutos e que teve que sair do veículo para buscar um pacote de arroz. Foi quando o carro avançou pela rua. A gente acredita que foi alguma pane no freio de mão, ou o carro desengrenou, ou ele esbarrou no câmbio ali na hora de entrar, a gente não sabe. A mãe do Tiago conta que só descobriu o risco que o filho correu já no hospital. Quando eu cheguei lá, aí ele começou a me contar o que aconteceu, só de imaginar que não quebrou nada, né, não teve nenhum dano, né? Pior. Em casa com a família, o menino se recupera do maior susto que já levou. Eu fiquei grata e orgulhosa dele, de tanta coragem. O vice-presidente Geraldo Alckmin vai presidir o comitê criado pelo governo federal para discutir como empresas e setores os impactos, das tarifas anunciadas por Donald Trump. Assunto para Cristina Lemos. Cristina, desse grupo devem sair as medidas para tentar amenizar o impacto desse tarifaço de 50%, né? Boa noite. Boa noite, Mariana, Eduardo. Olha, além do ministro de Indústria e Comércio Exterior, vem Relações Exteriores, Fazenda e também Casa Civil para fazer um mutirão com empresários e discutir esse assunto. Olha, a partir desse grupo, o diálogo com os setores afetados vai ser ativado. A conversa começa já amanhã pela manhã com a indústria e à tarde com a agricultura. Agora à noite, o presidente Lula assinou a Lei de Reciprocidade, que permite uma resposta do governo brasileiro às tarifas anunciadas. Mais cedo, o presidente Lula anunciou um novo programa para taxistas. A medida provisória concede isenção da taxa de verificação dos taxímetros que registram o preço das corridas. Sem essa taxa, a economia para a categoria será de R$ 9 milhões por ano. Durante o evento, o presidente Lula não comentou as tarifas de 50% aos produtos brasileiros anunciadas por Donald Trump, mas o assunto foi prioridade em reuniões durante todo o fim de semana. O decreto que regulamenta a lei da reciprocidade econômica deve ser publicado no Diário Oficial de amanhã. No mesmo dia, o comitê criado para tratar do assunto vai ter 2 reuniões com o setor privado. Pela manhã, com a área industrial e à tarde com representantes do agronegócio. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que vai presidir o grupo, negou que o governo tenha feito qualquer proposta aos Estados Unidos. O governo não pediu nenhuma prorrogação de prazo e não fez nenhuma proposta sobre alíquota, sobre percentual. O que nós estamos fazendo é ouvindo os setores mais envolvidos, para o setor privado também participar e se mobilizar também com seus congêneres e parceiros nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal se manifestou pela primeira vez sobre a taxação nesse domingo. Em mensagem que não cita Donald Trump, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que as sanções impostas ao Brasil são fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos. Sobre a suposta perseguição do judiciário ao ex-presidente Jair Bolsonaro,
Barroso disse que o julgamento ainda está em curso e que, se houver provas, os culpados serão responsabilizados. Se não houver, serão absolvidos. A Confederação Nacional da Indústria divulgou uma nota hoje pedindo pelo menos 90 dias para estudar a medida e se preparar para ela. O Supremo Tribunal Federal começou a ouvir hoje as testemunhas dos réus dos núcleos 2, 3 e 4 da investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Foram ouvidos Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, Éder Lindsey Magalhães Balbino, dono de uma empresa de tecnologia que seria responsável pelo estudo usado para contestar as urnas eletrônicas, e Clebson Ferreira de Paula Vieira, analista de inteligência que trabalhava no Ministério da Justiça no governo Bolsonaro. Clebson afirmou que recebeu um pedido para tentar relacionar o então candidato Lula a facções criminosas como o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e delator das investigações, também foi ouvido para fornecer informações que possam colaborar com os processos sobre a suposta trama golpista. O militar, que fechou delação premiada com a Polícia Federal, reafirmou em depoimento que Jair Bolsonaro editou a chamada minuta do golpe para permanecer no poder. Segundo o CID, o documento previa a prisão de autoridades e a decretação de novas eleições. O ex-presidente, que é um dos réus do Núcleo 1, se defendeu nas redes sociais. Ele disse que o sistema quer destruí-lo por completo e silenciar quem se opõe. E termina hoje o prazo para a Procuradoria-Geral da República apresentar as alegações finais sobre o processo da suposta tentativa de golpe de Estado. Nosso colega Tiago Nolasco tem as atualizações desse assunto direto de Brasília. Oi, Tiago, boa noite. Que horas termina o prazo? Oi, Cristina, boa noite para você, boa noite a todos. O prazo termina à meia-noite para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentar as alegações finais. Ele pode pedir a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus. O ex-ministro da Casa Civil, general Braga Neto, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ex-ajudante de ordens da presidência, tenente-coronel Mauro Cid, e o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Depois da manifestação da PGR, a defesa de Mauro Cid terá 15 dias para apresentar as alegações finais. Encerrados esses 15 dias, os outros réus também terão mais 15 dias. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes vai marcar a data do julgamento. Cristina. Obrigada, Tiago. Para saber mais notícias de Brasília, acesse r7.com e a gente se encontra daqui a pouquinho no JR 24 horas. Mariana, Eduardo. A semana promete, Cristina. Obrigado. O presidente dos Estados Unidos ameaçou impor uma tarifa de 100% à Rússia, se não houver um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia. Donald Trump ainda confirmou o envio de armas ao exército ucraniano. O presidente americano deu um prazo de 50 dias para a Rússia chegar a um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia. Caso contrário, disse que vai impor taxas severas sobre produtos russos e aplicar sanções econômicas ao país. Trump também anunciou tarifas secundárias, que, segundo um funcionário da Casa Branca, poderiam afetar países que comprarem produtos da Rússia. Em outra frente, o Senado americano tenta acelerar a aprovação de um projeto que permite tarifas de até 500% sobre importações de urânio, gás e petróleo russos. Donald Trump disse que está decepcionado com Vladimir Putin, porque eles já conversaram sobre a guerra várias vezes e deveriam ter alcançado um acordo de paz há 2 meses. Em meio ao impasse, Trump confirmou que os Estados Unidos vão enviar um novo carregamento de armas aos ucranianos. Ao lado do secretário-geral da Aliança Militar do Ocidente, Trump explicou que os americanos vão produzir as armas e os europeus vão pagar pelos equipamentos. Segundo Mark Rutte, Alemanha, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega, Holanda e Canadá já demonstraram interesse em fazer parte da negociação. A Ucrânia terá acesso a mísseis, munições, além de equipamentos de defesa aérea.
O presidente Volodymyr Zelensky agradeceu o apoio de Trump. Já a Rússia declarou que planeja manter as negociações com a Ucrânia. Bom, a União Europeia também está às voltas de um tarifaço, né? Tenta evitar essas tarifas de 30% que foram anunciadas pelos Estados Unidos, tentando chegar a um acordo. Representantes dos 27 países do bloco se reuniram hoje na Bélgica para discutir uma estratégia. Os ministros da União Europeia concordaram em adiar medidas retaliatórias e dar prioridade à negociação com os Estados Unidos. A taxa de 30% imposta por Donald Trump passa a valer no dia 1º de agosto, mas, segundo representantes europeus, ainda há tempo para um acordo. O bloco afirma que a tarifa prejudicaria o fluxo comercial entre os dois lados do Atlântico, que passa dos 26 bilhões de reais por dia. O comissário europeu do comércio, Maroš Šefčovič, disse que ainda buscam um entendimento, mas que são necessárias duas mãos para aplaudir. A taxação imposta às exportações europeias é 3 vezes maior do que a negociada entre Estados Unidos e Reino Unido, que não faz parte do bloco desde 2020. Enquanto o governo britânico conseguiu manter a maioria das tarifas em 10%, o bloco europeu passou a enfrentar pressões maiores e ameaças de tarifas mais pesadas. Os Estados-membros da União Europeia concordaram que o bloco terá que adotar contramedidas se as negociações fracassarem. Entre os planos está a taxação seletiva para alguns produtos americanos. Na Casa Branca, o presidente Donald Trump disse estar aberto a negociar com a União Europeia. Falando em economia, vamos ver como vai a nossa? Saiu um novo número sobre a atividade econômica brasileira. Teve recuo agora no mês de maio, interrompendo uma sequência de 4 meses de alta, segundo dados divulgados pelo Banco Central Brasileiro. Nós estamos diante do IBCBR. Ele é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto. E esse é o número que caiu 0,7% em comparação a abril. No acumulado do ano, no entanto, o indicador registrou um crescimento de 3,4%. E em 12 meses, até maio, a alta foi de 4%. Lembrando que o PIB é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país e serve para medir a evolução da economia. Na França, as comemorações do feriado de 14 de julho deram destaque ao poderio militar do país. O desfile foi organizado para ser uma verdadeira operação militar. O evento teve como convidado de honra o presidente da Indonésia. Tropas do país também se apresentaram. Ao todo, 7 mil homens e mulheres marcharam pela Avenida Champs-Élysées, em Paris. 65 aeronaves fizeram voos rasantes. Já na parte final do desfile, um dos cavalos caiu na avenida. O 14 de julho celebra a tomada da Bastilha. A queda da prisão real marca o início da Revolução Francesa em 1789. Israel anuncia que eliminou 100 terroristas ligados ao Hamas nas últimas semanas na faixa de Gaza. Um deles sequestrou e manteve uma refém israelense por mais de um mês. Neste ataque aéreo, Israel eliminou um dos terroristas que participaram da invasão de 7 de outubro de 2023. Nasser Ali Kuneita atacou uma comunidade próxima à fronteira com a faixa de Gaza. Ele sequestrou os gêmeos Gali e Ziv Berman, que seguem em cativeiro, além de Emily Damari, que foi libertada em janeiro deste ano. Nas redes sociais, Emily comentou que nunca vai esquecer a face do mal. Ela foi mantida refém por 40 dias na casa do terrorista. O exército anunciou hoje que eliminou mais 100 integrantes do Hamas nas últimas semanas no norte de Gaza. As tropas atuam em 5 divisões dentro do território palestino. 3 soldados israelenses morreram nos combates. As negociações para um cessar-fogo que acontecem em Doha, no Catar, estão estagnadas. Israel chegou a apresentar um novo mapa para a retirada das tropas durante a trégua, mas fontes árabes afirmam que o Hamas deve resistir à proposta. O governo israelense não abre mão do corredor de Morag, localizado entre as cidades de Rafah e Khan Yunis. O trecho de 12 quilômetros foi conquistado durante a guerra e é tratado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu como fundamental para a segurança de Israel. Em Washington, o presidente Donald Trump manteve o otimismo em relação a um acordo. Ele disse que acredita em um desfecho em breve.
Bom, e nos Estados Unidos, um incêndio numa casa de repouso em Fall River, perto de Boston, deixou 9 mortos, dezenas de feridos. O fogo começou durante a noite. Cerca de 70 pessoas estavam no local, que oferece vagas para idosos com a supervisão de uma equipe de profissionais. Moradores relataram momentos de pânico, já que muitos residentes tiveram dificuldades para deixar o prédio. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. A polícia investiga a origem e as causas do incêndio. E a polícia da Inglaterra informou hoje que 4 pessoas estavam a bordo do avião de pequeno porte que caiu neste domingo nos arredores de Londres. Ninguém sobreviveu. O acidente aconteceu momentos depois da aeronave ter decolado do aeroporto de Southend. A queda provocou uma coluna de fumaça no local. O terminal chegou a ser fechado. Hoje, os voos foram retomados. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Um homem de 54 anos morreu na queda de uma asa delta em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Testemunhas disseram que ele não usava equipamento de segurança adequado quando caiu de uma altura de quase 50 metros. Depois de 2 dias, foi controlado o incêndio num silo de armazenamento de grãos no interior do Rio Grande do Sul. Ainda não se sabe o que deu início às chamas. Ninguém ficou ferido. Um turista americano foi resgatado numa praia em Florianópolis depois de ser arrastado por uma forte correnteza. O homem de 65 anos foi levado ao hospital e está fora de perigo. Um shopping foi esvaziado às pressas depois do rompimento de uma tubulação de gás em Blumenau, Santa Catarina. O trânsito na BR-470 chegou a ser interditado. O acidente aconteceu durante as obras de escavação no local. Ninguém ficou ferido. Policiais apreenderam um carregamento de maconha avaliado em mais de 16 milhões de reais no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos. As imagens mostram a droga que estava escondida na bagagem de um homem de 22 anos. Ele embarcaria para São Paulo e foi preso no terminal, acusado de tráfico internacional de drogas. Depois de prestar depoimento, ele pagou fiança e foi solto. O valor da fiança não foi divulgado. Semana passada, na nossa série especial, a gente mostrou para você como funciona o mecanismo especial de devolução de dinheiro, criado pelo Banco Central. É para ressarcir vítimas de fraudes, com o Pix. Esse instrumento teve um crescimento expressivo no ano passado. Foram quase 5 milhões de pedidos, mas apesar desse aumento, somente 3 em cada 10 são aceitos. Viviane acreditou que faria um negócio vantajoso na internet. A terapeuta caiu no golpe do falso investimento em criptomoedas e perdeu 26 mil reais. Teria um lucro de 15% disso, só que aí teria que completar missões na plataforma de ativos. E aí teve uma missão que eles disseram que teve erro nos dados por conta de um erro meu e prenderam meu dinheiro. Ela conseguiu recuperar parte do dinheiro ao acionar o MED, o mecanismo do Banco Central criado para a devolução de dinheiro em casos de fraudes com o Pix. Em 2024, o uso do MED quase dobrou. Foram pouco menos de 5 milhões de pedidos, um crescimento de 98% em relação ao ano anterior. Apesar do aumento no número de pedidos, apenas 31% foram aceitos, total ou parcialmente. Na maioria dos casos, quem foi enganado ficou sem o dinheiro. Quase 3 milhões e meio de solicitações não resultaram em devolução. Essa advogada especialista em crimes digitais explica por que é tão difícil reaver o dinheiro em caso de golpe. O dinheiro precisa estar na conta do golpista para que o Banco Central autorize a devolução. E aí os golpistas, eles são muito ágeis. Quando o dinheiro é transferido para essa conta, automaticamente eles transferem para outras contas e vão dilapidando todo esse dinheiro. A orientação é não perder tempo. Quanto mais rápido o banco for acionado, maiores são as chances de bloqueio e devolução. O ideal é, percebi que eu fui vítima de golpe, imediatamente liga para o seu gerente do banco e fala: eu quero abrir um mecanismo especial de devolução para que sejam tomadas as medidas necessárias. A inteligência artificial já está presente em mais da metade dos novos sistemas de segurança eletrônica lançados no Brasil. Nos condomínios, a tecnologia avança rápido e exige também a criação de protocolos para evitar que essa proteção acabe se transformando em risco de vazamento de dados.
A câmera grava o rosto da pessoa. O sistema faz o reconhecimento facial e a porta do condomínio em São Paulo é aberta automaticamente. Eu sou um dos primeiros clientes em São Paulo a ter portaria virtual. E por que isso? Quando a gente foi fazer uma análise lá no passado, profissionais de excelente qualidade de relacionamento, mas eles tinham uma série de vacilos, né? Tudo fica registrado no sistema. O horário em que a pessoa entrou e saiu do prédio, o documento, a imagem, dados importantes para a segurança do local, mas também muito cobiçados por quadrilhas especializadas em crimes virtuais. A indústria brasileira de segurança eletrônica faturou 4 bilhões de reais no ano passado. A inteligência artificial faz parte de 64% dos produtos lançados pelo setor, com destaque para as tecnologias de reconhecimento facial. É principalmente sobre o armazenamento das imagens que têm surgido as principais dúvidas. Se um condômino se nega a fornecer a imagem, o caso pode ser levado à justiça. Ninguém pode ser obrigado a entregar a sua essencialidade, partes do seu corpo. O que é a biometria? É quando um equipamento transforma o seu corpo em códigos matemáticos e o armazena. Se houver vazamento de dados, o condomínio e a empresa contratada podem ser responsabilizados e ficam sujeitos a multas e processos por danos morais e materiais. É essencial implementar protocolos robustos de segurança da informação e realizar auditorias periódicas. Esse alerta agora é para você que costuma carregar o telefone em lugares públicos, porque não tem alternativa muitas vezes. Cuidado com as portas USB, viu? Elas podem ser um ponto de entrada para criminosos terem acesso a dados pessoais e até senhas guardadas no seu aparelho. Como ficar sem bateria é um problema, quem encontra um carregador em local público não pensa duas vezes em usar. Agora eu tô aqui no aeroporto de Guarulhos, ó, utilizando, carregando para poder ir embora para casa. Em locais como aeroportos, terminais rodoviários, shoppings e eventos em geral, portas USB são oferecidas para facilitar a vida dos clientes, que podem carregar o celular sem precisar de uma tomada. Mas elas também podem representar um risco. A pessoa conecta o celular em uma porta USB como esta, sem saber que ela pode ter sido adulterada. Pela entrada, os criminosos podem ter acesso a fotos, contatos, senhas bancárias e até monitorar tudo que é digitado no aparelho. Em São Paulo, a Polícia Civil emitiu um alerta sobre o perigo. Criminosos podem usar essas entradas públicas para instalar um software malicioso, como explica este especialista em segurança digital. Você consegue, no máximo, diagnosticar o sintoma. Por exemplo, eu tenho um celular que ele foi invadido. Agora, como ele foi invadido é muito difícil, porque as portas de invasão são inúmeras. A própria pessoa nunca vai desconfiar que foi ela. Ela pode pensar muitas vezes que ela foi atacada porque ela acessou um site diferente. Para se proteger, o ideal é usar o próprio carregador de tomada tradicional, andar com baterias portáteis e, se usar a entrada USB, manter a tela do celular bloqueada enquanto faz a recarga. Vamos imaginar que você vai transferir seus dados do seu celular para um notebook, por exemplo. A técnica é igual. Você pega um cabo, liga uma ponta no celular e outra ponta no notebook. Se uma vez o celular bloqueado, você não consegue fazer a transferência dos dados. E a gente continua falando do uso do celular e da nossa postura, não é, Edu? Porque mais de 60% de quem tem um telefone, e isso em todo mundo, acabam sentindo dores no pescoço e também nas costas. Mais de 60%. Eu acho que eu reforço essa estatística. Os números aparecem numa pesquisa que acaba de ser publicada por uma revista científica. Esse desconforto causado pelo tempo excessivo diante da tela pode levar a um desgaste na coluna, de verdade mesmo, e até acelerar processos degenerativos. Sandra sentia dores no pescoço, que irradiavam para o braço. Ela procurou um médico e chegou a pensar que poderia ser um infarto, mas o diagnóstico foi bem diferente. Foi detectado 2 hérnias, na região da cervical, e o médico disse que é um problema de postura, de má postura. Por causa do trabalho de relações públicas, ela passa até 10 horas por dia no celular. Eu tenho muitos grupos da minha área de trabalho e a gente passa praticamente o dia inteiro respondendo. Uma pesquisa publicada na revista Science mostrou que 60% das pessoas que usam o celular no mundo
tem dores na coluna que limitam atividades diárias. Essa condição já é chamada de pescoço de testo, uma postura comum de se observar nas ruas. Quando eu vejo, eu já estou nesse posicionamento, como se tivesse endurecida, sei lá, tanto mexer. Eu só me dou conta depois, quando começa a doer mesmo, né? Passar muito tempo assim, olhando para baixo e com o pescoço inclinado, provoca dores e consequências para a saúde a longo prazo. Essa posição pode acelerar o desgaste entre as vértebras, principalmente na região cervical. As dores podem se tornar crônicas e prejudicar a qualidade de vida. Quanto mais inclinado a cabeça fica para olhar o celular, maior a força que a gente tem que fazer para sustentar a cabeça. Acaba sendo maior a tensão na parte muscular e maior a chance da gente desenvolver essas dores musculares relacionadas ao uso do celular. O ortopedista orienta a usar o celular na altura dos olhos, sempre que possível, e praticar atividades físicas. Dicas que a Sandra já segue. Eu tenho feito um trabalho com a minha personal trainer para fortalecer a musculatura, para tentar voltar a ter uma postura correta, porque eu acabei ficando curvada. A gente volta amanhã com outras informações para você. À 00:30 tem mais Jornal da Record. E você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem a estreia da nova temporada de Doc Investigação. Não perca. Uma boa noite. Boa noite. Bora para a próxima. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.